Salmos. Salmos capítulo 14. Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje acredito ser bem especial, amém? Não que as demais não sejam, mas... Amém? Fala assim, propósito. Propósito. O Senhor tinha falado comigo algumas palavras quando eu estava pregando para os jovens, no culto de jovens que a gente teve, junto mais algumas coisas que eu estava meditando, e eu acredito que vai ser de grande valia para vocês, amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo vai trazer revelação no seu coração. Glória a Deus. Fala assim, revelação é o que me faz crescer. Jesus disse assim, ó, as minhas palavras são espírito e vida. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ainda que seja um versículo que a gente já sabe, a gente já ouviu, a gente já conhece, mas aquele versículo é profundo. O versículo em si é só algo escrito, mas o Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito é alguém muito profundo, amém? Então a gente vai vendo os nuances, os aspectos da palavra de Deus, e ela vai se tornando cada vez mais profunda. E quanto mais profundidade na revelação de quem Deus é você tem, mais você vai conhecê-lo, amém? E mais você vai estar alinhado com a vontade dele, com o propósito dele, amém? Glória a Deus. Fala assim, há momentos que eu preciso parar tudo e fortalecer a minha comunhão com Deus, amém? Então tem momentos que você tem que parar tudo. Quando eu digo parar tudo, não você deixar de fazer o que você está fazendo fisicamente, mas às vezes é necessário você parar tudo do que você está fazendo, não que você vai deixar de fazer, mas você dá importância para aquilo que realmente tem importância, amém? Uma vez Jesus estava na casa de Marta e Maria, e Marta estava fazendo algumas coisas, arrumando as coisas para Jesus, e fazendo um monte de coisa, e Jesus sentado, conversando com Maria. E Marta estava, mas Deus, Maria está aí sentada, eu estou aqui te servindo, fazendo um monte de coisa. E aí Jesus falou, não, agora é a hora de você sentar e ouvir. Ele disse, boa coisa Maria fez. Amém? Glória a Deus. Então tem momentos na nossa vida que mais do que o comum, a gente precisa sentar e ouvir. Sentar e ouvir não só na igreja que eu estou querendo dizer a vocês, mas sentar e ouvir a voz do Senhor. Amém? Fala assim, fortalecer. Não vou colocar fortalecer, mas assim, priorizar. Fala assim, priorizar. O que realmente importa. O que realmente importa? Diante de todo esse mundo que a gente vive. Agora eu não vou falar do mundo. Diante das coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Amém? O que realmente importa? Fala assim, o que importa é a minha comunhão com Deus. Fala assim, ela é o centro de todo o resto. Amém? Então é nisso que eu quero tocar hoje através da palavra com vocês. Na sua comunhão com Deus. Amém? Porque se você estiver amadurecendo e crescendo em comunhão com Deus, as demais coisas vai se encaixando. Amém? Glória a Deus. Fala assim, o propósito inicial da minha existência é ter comunhão com Deus. É se relacionar com Deus. Está escrito em Isaías 46, versículos 6 e 7. A gente foi criado para a glória de Deus. Então, a gente faz muitas coisas aqui na terra, a gente desfruta de muitas coisas no nosso dia a dia, mas a gente precisa sempre voltar à essência daquilo que a gente foi criado inicialmente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Salmos 14, versículo 2. Salmos capítulo 14, versículo 2. Eu pedi para Thaís, coloca essa versão, talvez a versão de vocês vai estar um pouquinho diferente. Eu pedi para Thaís colocar na versão NVB, a Nova Bíblia Viva. Essa versão, Thaís. Salmos 14, 2. Quero frisar com vocês algo aqui. O como a comunhão não é importante só para você, mas aos olhos de Deus também. Salmos 14, versículo 2, ó. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos. Alguém que deseja ter comunhão com Ele. Vou ler de novo, ó. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade. Os olhos do Senhor passam sobre a humanidade, procurando alguém, uma pessoa que compreenda os seus planos. Quer dizer, que queira viver de acordo com a sua vontade, que busque os seus interesses. E não só isso, mas que alguém que deseja,
Alguém que quer realmente ter comunhão com Deus. Amém? Muitas das coisas que as pessoas ficam buscando, talvez, eu quero ser forte espiritualmente, maduro espiritualmente, sei lá, repreender os demônios, sei lá. Muito do que as pessoas buscam na vida espiritual, o centro de tudo é isso daqui. O âmago, o coração, é a comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. Então vou ler de novo para ficar gravado no coração de vocês. Olha, eu quero que vocês leiam a palavra hoje, nesse momento, vocês percebam a perspectiva de Deus. O que Deus está olhando? Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, os seus propósitos, alguém que deseja ter comunhão com Ele. Jesus falou uma vez, está escrito em João, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em ver. Então, ó, presta atenção. Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores. Amém? Mas a gente ir mais profundo, ó, tem pessoas que talvez desprezam o momento do louvor e da adoração, porque ela não está sentindo nada, porque ela não está se arrepiando. Fala assim, adoração, ela não é sobre mim, é sobre Deus. Amém? Para ficar simples para vocês, ó, a adoração é quando nós adoramos e a palavra é quando Deus fala com a gente. Amém? Glória a Deus. Você vê que o Pai está à procura em busca de adoradores, não de adoração. Então, de pessoas que querem ter comunhão com Ele, que desejam conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá agora. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. O propósito inicial da nossa existência, né, da gente ser criado por Deus, é para a gente ter comunhão com Ele, para a gente ter amizade com Deus. Amém? Fala assim, amizade. Fala assim, amizade com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler aqui na versão NTHL, Thaís. Para ficar bem claro, porque na versão NTHL ele usa as palavras. Ó, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ou ele está vivendo o que é novo. Tem algumas versões que vai dizer assim, que ele nasceu de novo dentro de si. O versículo 18. Tudo isso é feito por Deus. Tudo isso é pelo próprio Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformou de inimigos em amigos dele. Então eu e você estavam vivendo longe de Deus, longe de Cristo, uma vida na carne, guiada pelos demônios, guiada pelos pecados, e Deus olhou para nós nessa condição, na inimizade com Ele, olhou para nós, nos amou através da vida do seu Filho, e nos tornou de inimigos a seus amigos. Olha a igreja, mesmo versículo depois do ponto, ó. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então fala assim, propósito. Fala assim, Deus tem um propósito na minha vida. Talvez você já ouviu essa palavra, Deus tem um propósito na sua vida. Fala assim, Deus tem um propósito na vida de todos. Mas eu e você só vai viver particularmente o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida, se nós todos compreender o propósito inicial e ir de encontro a ele. Igor, qual o propósito inicial? Fala assim, o propósito inicial é a comunhão com Deus. Amém? Tem pessoas que pensam que o propósito de Deus é ela fazer alguma coisa. Não, o propósito de Deus, primeiramente, é você estar com Deus, é você ter comunhão com Deus, porque você foi criado em essência para isso. Amém? E aí sim, depois que você está em Deus, o Espírito de Deus te guia, te leva a fazer algo. Mas o seu propósito ainda não está no que você está fazendo. Amém? Glória a Deus. Fala assim, o meu propósito. Porque como você sabe que esse é o meu propósito? Porque esse é o propósito de todos. Amém? Agora, a maneira com a qual ele vai se revelar pode ser individual e, vamos dizer assim, pessoal de cada um. Amém? Estão compreendendo? Ó, o propósito que Deus nos chamou é para conhecê-lo. A comunhão. Por que Deus deseja que a gente tenha comunhão com Ele? Para que a gente possa prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o propósito inicial é a gente conhecer a Deus. E depois de conhecer, fazer o quê? Revelá-lo. As pessoas que ainda não
não o conhece. Então eu posso revelar a Deus através da música, eu posso revelar a Deus através da pregação, eu posso revelar a Deus até através do meu testemunho de vida, através de algo que Deus fez. Estão compreendendo? Então o propósito de Deus, na palavra de Deus é isso. Você conhece a Deus. Eu vou falar assim, a gente revela a Deus, mas na verdade quando a gente passa a ter comunhão com Deus, é Deus que se revela através de nós. Amém? A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então você passa a ter comunhão com Deus. Estão entendendo? Amém? Compreenderam? Então os olhos do Senhor estão em busca daquele que quer ter comunhão com Ele e compreender os seus planos e propósitos. Quer dizer, viver em uma intensa e viva comunhão com Ele e deixar com que Deus se revele através da vida dele. Compreenderam? Amém? Seja isso através da palavra, seja isso através do seu serviço, tá vendo? Porque muitas pessoas pensam assim, pô, mas eu não prego na igreja, eu não sou um obreiro, eu não sou um músico, então eu não tenho, um exemplo, um ministério, eu não tenho. Não. Você dentro do seu serviço, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, se você está vivendo uma vida de comunhão com Deus, Deus vai se revelar naquele lugar através de você. Estão compreendendo? Seja na faculdade, na escola, onde você estiver. Porque o propósito, o meio pela qual ele se revela, é ele que vai te guiar. Mas o propósito é um só: conhecê-lo e refleti-lo. Amém? Tornar ele conhecido às outras pessoas que não o conhecem. Amém? Compreenderam isso? Bem simples. Amém? Hoje a gente vai tentar focar um pouquinho mais na parte de conhecê-lo. Quando você conhece a Deus, você testemunhar, você falar de Deus, você refletir ele, vai ser algo natural. Você vai sair falando para as pessoas. Óbvio que se você, isso daqui é importante, ó. Óbvio que se você está tendo uma comunhão com Deus profunda e verdadeira, as coisas que são importantes para Deus vai começar a se tornar importante para você. Então a sua perspectiva sobre a realidade, sobre a vida, tem que mudar. Se você está tendo comunhão genuína com Deus e com a presença dele. Amém? Glória a Deus. Compreenderam? Fala assim, amizade com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transformou de inimigos em amigos dele. Ponto. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam seus Então, ó, a gente era inimigo de Deus, Deus nos transformou em seus amigos, e agora Ele nos deu a tarefa, Ele espera que através de nós, as outras pessoas também venham e sejam amigos dele. Amém? Compreenderam? Versículo 19. E a nossa mensagem é essa: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Tá vendo? Ó? Por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus também nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele fez com que eles se tornassem seus amigos. Então fala assim, o Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que agora eu e você pode ser amigo pode ter comunhão com Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Isso é o Evangelho. Agora você pode ter uma íntima, uma profunda e uma comunhão pessoal com Deus. Quando eu falo Deus, talvez vocês imaginem aquela pessoa abstrata, né? Ou aquele senhorzinho sentado no banco, sei lá. Fala assim, Deus. Fala assim, Deus. Ele se manifesta. Ele se revela em 3 pessoas. Fala assim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Qual que é o Deus que está aqui conosco agora? Deus o Pai está no? Jesus o Filho está no? Estão compreendendo? Amém? Falei para vocês que a gente ia focar na comunhão com Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 11, 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Mateus 11, 27. Diz assim, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aqui é Jesus falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o... Perdão, eu li ao contrário. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Agora sim. E ninguém conhece o Pai a não ser o... Então, ó. Ninguém pode conhecer a Deus, ou ninguém conhece a Deus a não ser Jesus.
Jesus. Quero ajudar vocês a entender isso. Um dos propósitos de Jesus vir na Terra não foi só ter morrido por mim e por você na cruz. Amém? Esse foi um deles, e o central também está ali no centro. Mas um dos propósitos, que também é central no Evangelho, é revelar a Deus. Porque o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele se perdeu de Deus. Pensa um ser humano perdido na floresta. Ele estava seguindo uma trilha e de repente ele se perdeu da trilha, tudo é verde, e ele não sabe mais para onde ele vai. Compreende? Então vem Cristo e traz a gente de volta a Deus. Amém? Por isso que quando você lê a Bíblia, está escrito assim, ó, por meio de Cristo, através de Cristo. Porque Cristo é a ponte onde a gente pode conhecer a Deus. Se você lê a Bíblia, quando você começa a ler no Gênesis, Deus, no começo da Bíblia, ele começa a se revelar como o quê? Como o quê? Em Gênesis ali ele se revela como o quê? Como Criador. A Thaís riu, né? Estava no estudo ontem, né? Deus se revela como o quê no começo da Bíblia? Como Criador, sim ou não? E esse foi o início dos céus e a terra. E Deus criou, e começa a descrever toda a criação de Deus, como Deus criou o homem, e você vai vendo. Se você ficar só com essa compreensão de que Deus é Criador, é até bom, é uma revelação até, é o início, mas não para por aí. Depois Deus se revela a quem? Vou ir um pouquinho mais para frente agora. Qual é a primeira pessoa na Bíblia chamada amigo de Deus? Abraão. Tá vendo? Então Deus sai de Criador, quer dizer, aquele ser que criou você está lá em cima, criou você e te abandonou, e agora ele é chamado de amigo de... A Bíblia fala que Deus queria fazer algumas coisas em Sodoma, e Deus fala, olha o que Deus fala. Por acaso eu vou fazer algo sem antes ir lá e compartilhar com meu amigo Abraão aquilo que eu vou fazer? Por isso que a gente leu em Salmos, Deus está à procura daquele que quer ter comunhão com Ele e conhecer os seus planos e os seus propósitos. Estão entendendo? Então você não foi criado por Deus para ser só uma criatura dele, viver nessa terra e existir sem Ele. Por isso que a existência, né, tem até um louvor distante de ti, Senhor, eu não posso viver. A nossa existência está completamente ligada a Deus. Estão compreendendo? A gente é fortalecido de fato. Quero ajudar vocês a compreender isso. Você ficar forte de fato não é só quando você vai na academia, um exemplo. Quando você vai na academia, você pega peso e seu corpo fica forte, assim ou não? Exercício até funciona para o corpo. Mas a fortaleza, de fato, que fortalece o seu espírito, a única coisa capaz é a comunhão com Deus. Estão entendendo? É só através da comunhão com Deus que você vai ter fortaleza para superar, para transpassar todas as demais coisas que vier. Estão compreendendo? Por quê? Porque é de lá, lá é o único lugar onde é capaz de saciar a sede da nossa alma, saciar a sede do nosso espírito. É o único lugar que é onde a gente chega, tudo fica no lugar, dentro de nós. Estão compreendendo? Fala assim, a comunhão com Deus é algo central. Então, ó, Deus se revela na Bíblia como Criador. Em Abraão ele se revela como amigo. Depois ali em Moisés ele se revela como Senhor, né? E vai vindo. Só que o desejo de Deus, e como Deus se revela através de Cristo, é algo único. É algo que você não encontra em toda a Bíblia no Antigo Testamento, você não encontra. Porque os homens tinham uma ideia de quem Deus era, eles tinham um pensamento, uma noção de quem Deus era, mas não tinha aquela clareza sobre quem Deus é de fato. Porque a única pessoa que conhecia Deus, segundo a Bíblia, era Jesus. Por que Jesus conhecia Deus? Por que Jesus conhecia Deus? Porque não só porque ele é o próprio Deus, mas porque antes de tudo ele já estava com o Pai. Desde a criação do mundo ele já estava lá em Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Então agora vamos para o 27. Ó. Agora vocês vão ler o versículo. Olha como vocês vão compreender mais profundamente. Ó. Todas as coisas, aqui Jesus está como um ser humano. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. Quer dizer, o domínio, a autoridade e o poder sobre tudo meu Pai me deu. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Agora aqui entra, ó. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ninguém pode conhecer a Deus senão através de Jesus Cristo. Versículo 28. Venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus quer revelar o Pai, sim ou não? Sim, ó, como ele deixa claro no 28. Ó. Ninguém pode conhecer o Pai, porque só eu conheço.
Eu tive com ele antes da eternidade. De eternidade em eternidade, antes que eu viesse na terra, antes que o mundo fosse criado, eu já estava com o Pai. Ninguém pode conhecer ele, senão por mim. E ninguém pode conhecer ele se eu não ir lá e revelar. Aí no versículo de baixo ele diz, vinde a... O que ele está dizendo? Vem, que eu quero que você conheça o Pai. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei, diz, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E olha, tá vendo? E vocês o quê? Encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é. Tá vendo? Vem, e eu quero te revelar o Pai. E você vai encontrar descanso. Fala assim, a comunhão com Deus, ela traz descanso. Tem pessoas que elas não têm a mente renovada do que significa a comunhão com Deus. E aí ela pensa que a comunhão com Deus, ela está lutando com Deus para Deus abençoar ela e clamando pelo milagre. E ela coloca um monte de caraminhola. Sendo que é uma coisa simples e que você pode viver diariamente com Deus. Estão entendendo? Compreenderam? Então fala assim, Deus o Filho deseja revelar Deus o Pai. Amém? Quando você, talvez isso daqui seja profundo demais para falar hoje, mas quero pincelar isso para vocês. Quando você recebe uma revelação de quem é Deus o Pai, o seu relacionamento com Deus muda. A sua comunhão com Deus muda. Quantos aqui de vocês não tiveram pai? Pai, terreno. Quem não tive? Levanta a mão para me saber. Todo mundo teve pai? Pai e mãe? Simples. Então talvez vocês não vão ter um impacto. Acho que a Varô levantou a mão lá. Quando você, mesmo que você tenha tido pai, tem pessoas que teve pai, mas o pai não foi presente na vida. Fica aquela orfandade. Todo ser humano tem aquela orfandade, carrega essa orfandade dentro de si. Ele carrega esse espírito de orfandade, por assim dizer. Quando a revelação de quem Deus é, Deus o Pai, ela encontra o seu coração, a sua maneira de olhar para Deus muda. A sua maneira de ver a Deus muda. Estão compreendendo? Vocês compreendem? Vou fazer uma pergunta, você que é pai e mãe. Você quando está vendo seu filho passar por uma dificuldade, não vou colocar uma dificuldade. Quando você está vendo seu filho passar por algo que ele não tem capacidade de fazer. Uma criança com fome, só que a criança não tem capacidade de fazer mamadeira. Você vai deixar ela ficar lá sofrendo aquilo ou você vai lá e vai fazer por ela? Você vai fazer por ela. Por quê? Por que você faria por ela? Você pode fazer simplesmente por dó, simplesmente porque você está vendo, ou porque você a ama e aquilo que acontece com ela diz respeito a você. Aquilo que acontece com ela é importante para você. Estão entendendo? Vocês compreendem? Não é só fazer, Deus não só fez a coisa certa em Jesus Cristo, te salvando do pecado, do diabo, do inferno. Deus queria que você fosse salvo, porque Ele ama você. Você entende? É diferente de ir lá e fazer. Tem pessoas que podem fazer algo certo por fazer, porque é certo, sim ou não? Ser honesto. O que tem de mais ser honesto? Que virtude há nisso? É uma obrigação, sim ou não? Agora, Deus não tinha obrigação para com a humanidade. Mas Deus achou uma injustiça Adão ter pecado e toda a humanidade carregar a culpa. Quando Deus olhou para aquilo, ele falou, não, isso é injusto. É injusto, sim ou não? Pensa aí, seu pai contrai uma dívida de 10 milhões de dólares. Você nem nasceu, não tem nenhum serviço e já está com essa dívida nas costas. Ele morre e você está com essa dívida, sim ou não? A Bíblia fala que os pais comeram doce e os filhos ficaram com cárie. O que aconteceu em Adão? Adão come do fruto e a humanidade paga o pato. É justo, sim ou não? Não. Deus também acha que não. O que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo. Ele veio na pessoa de Cristo. Só que ele não só veio por causa da injustiça. Ele não só veio porque era algo injusto. Ele veio porque ele ama. Eu não vou dizer que ele amava. Ele ama o ser humano. Vocês estão entendendo? Esse é o coração do Pai. Esse é o coração de Deus Pai. Você acha que Jesus curava as pessoas só porque elas estavam doentes? Sim ou não? Deus ama. A essência de Deus é o amor.
tudo que ele faz por trás, a motivação dele é o A. Você que é mãe, você já teve um filho, talvez seus filhos já foi criado, já tão grande, ou você que tem um filho pequeno. Se seu filho aprontar, fizer algo errado, você vai fazer o que com ele? Corrigir, sim ou não? Você deixou de amar? Você só corrige ele, porque de fato você o ama, sim ou não? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você corrige o filho do outro? Você corrige o filho dos outros? Sim ou não? Deus também não. Por isso que a Bíblia fala que Deus corrige aquele a quem Ele tem por filho. Deus corrige o filho aquele que Ele ama. Aquele que Ele ama. Deus não corrige o mundo. O mundo não é filho dele. Sobre o mundo Deus traz juízo, que é o que vai acontecer em Apocalipse. Juízo, já é juiz. Mas aqueles que estão debaixo de Cristo, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são filhos de Deus, Deus vai corrigi-los. Porque Deus os ama. Está entendendo? Toda atitude de Deus que você lê ao longo da Bíblia tem como plano de fundo, tem como motivação, tem como força motora o amor. É como seu carro para funcionar. Seu carro para funcionar precisa de combustível, sim ou não? Tem 3 tipos de combustível, 4, né? Tem eletricidade agora, gasolina, álcool, diesel. O combustível das atitudes que Deus, o Pai, tem é o amor. Compreende? Esse é o coração de Deus, o Pai. Estão entendendo? E o mundo, até que Jesus viesse, não tinha compreensão disso. Eles pensavam assim, que Deus julgava e fazia as coisas lá do céu deliberadamente, sem critério, de certa forma. Apesar de eles terem as leis ali, eles tinham as leis, mas não compreendiam a essência do caráter de Deus. A essência, a natureza da divindade. Só pode ser compreendida através de Jesus Cristo. Estão compreendendo? Percebe isso? Isso daqui é muito profundo. Fala assim, Jesus, Ele é a expressão da natureza divina. Abre em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Hebreus 1. Diz assim, presta atenção. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. O que ele está falando aqui, o escritor de Hebreus? Ao longo do mundo, desde a existência do mundo, ao longo do Antigo Testamento, da antiga maneira de Deus se relacionar com as pessoas, Deus falou de diversas maneiras. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Versículo 2. Presta atenção. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Então, Deus vinha se revelando ao longo dos profetas, da lei, na Bíblia, no Antigo Testamento, como Deus veio falando. Mas nesses últimos tempos, Deus, para se revelar de maneira clara, Ele fez através do seu Filho, Jesus Cristo, que é Deus também, Criador do universo. Versículo 3. Olha esse versículo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Meu Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Então, exatamente como o Pai é, assim é eles são duas pessoas diferentes. Mas assim, quer dizer, o exatamente não tem a dizer só com fisicamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. É quando você tem um filho ou uma filha, e aí as pessoas olham para o seu filho, para a sua filha e falam, nossa, esse aqui parece com a mãe, esse aqui parece com o pai. Ele está falando de características físicas, sim ou não? O exatamente, o ser, fala da mesma natureza, a natureza divina. E é a expressão exata do seu ser. O filho, ele expressa tudo aquilo que o pai é em natureza. Agora a pergunta é, o que o pai é em natureza? O que o pai é em natureza? Amor. E o filho também é poderoso, sustentando todas as coisas
por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, tá vendo? Por meio de Cristo, ele se assentou à direita da majestade nas Então, Deus Filho está junto de Deus Pai agora. E quando você olha para um, você vê o reflexo do outro. Eu e você foi criado para ser imagem e semelhança de. Quando você olha para uma pessoa que está caminhando, ela é amiga de Deus e ela está caminhando com Deus. Quando você olhar para ela, você vai ver o quê? O reflexo de Deus. Estão entendendo? Ah, essa pessoa vai brilhar. Talvez, se Deus quiser, que nem Moisés. Mas ele está falando da natureza divina. A natureza de Deus. E que natureza é essa? Que expressão da natureza é essa? O amor. Você vai ver do mesmo jeito que Deus é. Essa pessoa que anda com Deus, que é amiga de Deus e caminha com Ele se tornando. Quando você já foi jovem, as meninas deu esse exemplo ontem, quando a gente estava junto com os jovens, eu achei muito legal. Quando você já foi jovem, ou talvez no trabalho de vocês conheceram uma pessoa nova. E começou a andar com ele, conversar com ele, e começou a passar muito tempo perto dele. E os trejeitos daquela pessoa, algumas manias dela, você começou a pegar. Talvez um amigo. Compreende isso? Sim? Só pelo fato de você ficar muito, talvez você comece a falar até umas palavras iguais à pessoa. Está entendendo? É a mesma coisa que acontece comigo e com você quando a gente passa a caminhar, a ter comum com Deus. Só que acontece algo que eu peço muito a graça de Deus para que vocês entendam essa noite. Você não só passa a ter algumas manias que Deus tem. Qual seria a maior mania que Deus tem, Igor? De ser bondoso, de ser generoso. E principalmente para aqueles que não merecem. Diga-se de passagem, nós, né? Mas você não pega só algumas manias de Deus. De ser como Ele é. De ser paciente, de ser longânimo, de ver esperança em tudo, de ver o lado bom em tudo. É como Deus olhar para um ser humano caído, um assassino, um homem mau. E Deus fala, não, tem esperança para ele, se ele abrir o coração. Entende? Quando você começa a andar com Deus, uma das coisas que eu oro para que o Espírito Santo revele ao coração de vocês essa noite, e eu sei que se isso for revelado ao coração de vocês, a vida de vocês, não que elas já não estão mudando pela presença do Espírito, mas ela vai dar um passinho maior de transformação, que é quando você começa a andar com Deus, a ser amigo dele, a partilhar da comunhão com ele, você começa a ver as coisas com a perspectiva dele. Estão entendendo? Pensa se você chegou num incêndio, tá uma casa pegando fogo, e tá lá todo mundo desesperado tentando apagar o fogo e tal, e todo mundo correndo para apagar o fogo, e Deus está de fora vendo aquele incêndio. Ele fala, ó, aquele incêndio todo está acontecendo só por causa daquele gás ali, ó. Vai ali e desliga. Quando você chegou, você só viu o fogo. Mas Deus está vendo as coisas de uma maneira completamente diferente. É isso que acontece quando você se torna amigo de Deus. É isso que acontece quando você caminha com Deus. Você começa a ver a sua vida, as coisas que te cercam, a realidade, com a perspectiva dele. Aí a sua reação é diferente. As coisas que você faz é diferente. Porque você está vendo tudo diferente. Estão entendendo? Compreenderam? Glória a Deus por isso. Vamos lá, João 14:5. João, capítulo 14, versículo 5. João 14:5. Teve uma passagem aqui na Bíblia que Jesus estava falando com os apóstolos, com os discípulos, e eles tocam exatamente nessa questão da revelação do Pai. João 14:5. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde você vais, para onde tu vais. Como então podemos nos saber o caminho? Versículo 6. Acho que vocês conhecem bem, né? Eu sou o caminho, a verdade e a... Todo mundo conhece até aí, sim ou não? Jesus é o caminho, a verdade e a... Ponto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pensa assim, se você está indo para a praia, você vai pegar um
Um carro. E esse carro vai andar em uma? Vou colocar melhor. Você coloca no GPS lá o lugar que você vai. Você vai por um carro? Você vai para a praia. Mas qual que é o seu destino final? Hã? Chegar na? Jesus disse: eu sou a verdade. Ninguém vai para o Pai, senão por mim o caminho. Estão entendendo? Compreendendo? Se Jesus é o caminho, ele vai levar algum lugar. Que lugar é esse? Hã? Ao Pai. Fala assim, Jesus é o caminho até o coração de Deus, o Pai. A eternidade está junto também. Estão entendendo? Jesus é o caminho até o coração de Deus, o... Ninguém conhece a Deus senão através de Jesus. Olha, ó, vamos lá. Versículo 8. Talvez você esteja que nem o Felipe agora, né? Disse Felipe: Senhor, tá bom, mostra-nos o Pai e isso nos... Versículo 9. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Felipe? Oxi, agora endoidou. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto... Quem vê a mim, viu? Quem vê a mim, viu? Não, vocês não entenderam nada. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o... Felipe viu Jesus curar, Felipe viu Jesus ressuscitar Lázaro, Felipe viu Jesus multiplicar os pão. Ele viu Jesus ter diversas ações. Amém? Milagres, sobrenatural se manifestar. Só que ele viu Jesus fazendo, mas ele não compreendia que era o próprio Deus, o Pai. Eu sei que talvez seja difícil da gente entender de maneira mental, mas vocês vão compreender. Vocês, quando eu li isso aqui, eu fiquei igual o Felipe também. Jesus, mas como assim? Agora bugou. Mas Deus não está no céu, o Senhor... Vamos lá, olha o que Jesus disse. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em? Agora ficou mais fácil. Sim ou não? Ah, Jesus, então você é Jesus. Mas o Pai está na onde? Em. Fala assim, em. O que significa em? Dentro. Ah, agora está clareando. Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E que as palavras que eu digo, as palavras que eu ensino, não são apenas as minhas, quer dizer, não são as minhas palavras que eu estou falando. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua... Felipe, tudo que você viu eu ensinando e fazendo, curando, libertando as pessoas dos demônios e ensinando aquelas palavras, não era eu, mas era o que vive em... Glória a Deus. Versículo 11. Olha o que ele diz, ó. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí ele ainda fala, creiam pelo menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, você sabe que o Pai é sobrenatural, é o que Nicodemos viu. Ninguém pode fazer esses sinais se não for Deus com ele. Nicodemos viu se... E o que ele está falando, se vocês não creem no que eu estou ensinando, crê pelo menos no que vocês viram. Estão entendendo? Porque qual era o intuito de Jesus? Revelar o Pai. Mostrar para eles que Jesus estava ali, mesmo em identidade, mesmo na sua identidade sendo Deus. Ele estava em uma condição humana. Mas ele estava mostrando que todo aquele amor, toda aquela bondade sendo expressa aos seres humanos vinha do próprio Deus. Do Pai. Deus, o Pai. Compreenderam? Igor, e agora? Os apóstolos, eles não tinham uma comparação de Deus vivendo em você. Se eu falar para você hoje, irmão, o Espírito Santo habita em você, para você é fácil entender, senão. Quando Jesus falou assim, ó, o Pai vive em mim, para eles é tipo, o que você está falando, velho? Porque eles não tinham entendido. Não é só que eles não tinham entendimento, eles eram incapazes de compreender. Porque na mentalidade deles era o quê? Não, Deus, a presença dele vem e vai. Deus é a Arca da Aliança, né? Que representava, o símbolo máximo da presença de Deus era a Arca da Aliança. Agora Jesus. Estão compreendendo? Mas Jesus é maravilhoso. Vai no versículo 15 agora. No versículo 15, vai lá.
Se vocês me amam, obedecerão os meus ensinamentos, as minhas palavras, os meus mandamentos. Agora o versículo 16. E eu pedirei a Deus eu vou pedir a Deus o Pai. E Ele dará a vocês o outro conselheiro, para estar com vocês, ou para estar em vocês, viu? Então Jesus falou, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês de fato me amam. E eu vou lá junto do Pai. Eu vou pedir para o Pai enviar o Espírito Santo. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui, tá vendo a interação entre a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E quem está no meio dessa interação? Quem está no meio? Eu e você. Compreendendo? A Trindade está interagindo e Jesus falou, quem está fazendo isso aqui é o Pai. Eu só estou aqui representando o Pai, mas vocês são incapazes de compreender. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vem da parte do Pai, é o Deus Espírito, vocês vão compreender, porque Ele vai viver em vocês. Glória a Deus. Olha o versículo 20. Olha o que Jesus diz no 20. Naquele dia, compreender. O que ele está falando? Quando o Espírito vir, você vai compreender, você vai entender que eu estou no Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Jesus. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado também por meu, e eu também o amar, e me manifestarei a ele, me revelarei a ele. Pensa assim, para os apóstolos ouvir isso, era, como assim? Por isso que ele disse, quando o Espírito Santo vier, vocês compreendem que eu estou no Pai e vocês estão em mim. Quando você começa a ter comunhão com Deus e caminhar em amizade com Deus, através do Espírito Santo, você começa a compreender que Deus habita em você e você habita nele. A Bíblia fala isso, João. Aquele que está em amor está em Deus e Deus nele. Vocês compreendem? Eu sei que para a nossa mente não faz tanto sentido, porque é impossível estar duas coisas no mesmo lugar. Sim ou não? É impossível, minha mão está dentro desse microfone agora. Compreende? Mas dentro de mim, de você, tem o nosso Espírito. E lá dentro está o Espírito. E dentro, junto com o Espírito Santo, está o Deus Pai e o Deus Filho. Estão compreendendo? Está vendo? Que às vezes você está passando por uma dificuldade, uma situação, e você busca soluções humanas. Você busca coisas aqui fora, quando Jesus disse que o Espírito habita em você. Só que se você não tem comunhão com o Espírito, você não ouve o Espírito, você não interage com o Espírito, você vai ficar vulnerável. E vai te acontecer uma situação, você vai passar por um momento de tristeza ou aflição, que é natural. Você vai pensar que Deus já não está mais, que Deus te abandonou. Na verdade, não. A sua comunhão está tão fraca que você não consegue enxergar o problema, o momento que você está passando com a perspectiva de Deus. E aí o que você faz? Você age na carne. Igor, o que é agir na carne? Agir na carne não significa muitas vezes necessariamente pecar. Eu falei agir na carne, não pecar. Agir na carne é agir de maneira natural e humana. A carne, quando você ouvir carne, fala de algo que está separado de Deus. Você toma uma atitude, você toma uma decisão independente de Deus. Por quê? Porque você não está vendo as coisas como Ele está vendo. Compreenderam? Sobrevém um problema e você tenta resolver esse problema de maneira humana. Muitas vezes dá certo, outras vezes não. Vocês estão compreendendo? Agora, se você tem comunhão com Deus, sua comunhão com Deus está fortalecida. Quando eu falo fortalecida, eu quero dizer assim, você está dedicando tempo a isso. As outras coisas, quando vier, você vai passar a ver de maneira diferente. E as suas ações vão ser diferentes. E o impacto dessas coisas sobre você vai ser diferente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus passou por momentos difíceis, sim ou não? Ruins, sim ou não? Diga-se de passagem. Ele foi traído por Judas, abandonado por Pedro.
Tem uma cena assim que quando eu medito na palavra eu guardo, eu acho que foi bem ruim. Teve piores, mas quando Jesus está de joelho ali, no Sinedrim, com os judeus, e eles falam, você é o filho de Deus? Fala logo, você é ou não é? E aí ele fala, assim o disse. É como você disse, eu sou. Na hora que ele fala isso, o sacerdote rasga a roupa ali, os homens cospem nele e começam a dar soco. A Bíblia fala que os homens vendam ele, colocam um pano nos olhos dele, e tinha alguns homens ali romanos, eles dão um murro em Jesus. Ele fala, acerta para nós, Cristo, quem foi que te bateu? Estão entendendo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que aquilo doeu em Jesus? Sim ou não? Não só fisicamente, foi ruim, sim ou não? Sim ou não? Mas o motivo pela qual ele sofreu, você vê que é quase o mesmo de Jó. O motivo pela qual ele sofreu foi por causa da sua fidelidade para com, porque ele disse haver. Jó sofre porque é justo, Jesus também sofre porque é justo. Sim ou não? Ele não negou. Só que eu quero que vocês imaginem, talvez vocês não vão conseguir compreender essa dimensão, e eu entendo, tá tudo bem. Mas eu quero mostrar para vocês que tem. Amém? Eu quero dar um exemplo para vocês. É como a Suíça, um país muito bonito. Talvez você nunca pensou em viajar para lá, porque talvez você nem saiba que existe. Amém? Jesus, até o momento da cruz, quem estava ali junto com ele, fortalecendo ele interiormente, para passar o que ele estava passando? O Pai. Aconteceu algo na cruz, que eu poderia ficar dias aqui explicando para vocês, mas só através do Espírito Santo você compreenderia. Até o caminho da cruz, Jesus sabia que o Pai estava com ele. Ele estava em comum. A comunhão com Jesus, a comunhão de Jesus com o Pai era tão forte, que o barulho das outras pessoas não atrapalhava. E nem a dor que ele estava passando atrapalhava, tirava ele daquele lugar de comunhão. Estão entendendo? Não significa necessariamente externamente. As aflições, os xingamentos das pessoas, as traições, tudo que as pessoas faziam contra ele, não tirava ele daquele lugar de comunhão com o Pai. Você vê, ele apanha, ele é zombado, ele é cuspido, ele é escarnecido. Até o caminho da cruz, ele estava ali com o Pai. No momento que ele sobe na cruz, e que está se aproximando a morte dele, uma coisa acontece, que é o que a gente, quando assiste o filme a gente vê, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele fala o Salmo 23. Deus meu, por que me desampar? O que Jesus sente ali na cruz? Um ser que nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Nunca. Eu vou falar da existência humana de Jesus. Que desde o dia que ele pisou na terra, não estou falando da divindade dele antes de ser Deus. Ele já estava com Deus desde a eternidade. Mas quando ele vem na terra, diferente de mim e de você, que aceita Jesus e vem para a igreja e prova a presença de Deus, ele já nasceu em comunhão com a presença de Deus. Ele tinha comunhão com Deus desde que era criança. O ministério dele se manifesta quando ele tem 30 e poucos anos. Ele nunca experimentou o que é estar separado de Deus. E no momento da cruz, por causa de mim e de você, ele separa, ele sente essa separação. Compreende? A dor ali para Jesus não foi só a dor física que ele estava sentindo. Compreende? Pensa você tirar um bebê recém-nascido dos braços da mãe. E o bebê começa a desesperar e chorar. Foi um pouquinho do que Jesus sentiu. Ele sentiu a maldição do homem sobre ele. Por isso que a Bíblia fala que na cruz ele se fez maldito por nós. Ele sentiu o desligamento entre ele e o Pai. E ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus tinha abandonado ele. É porque ele estava assim. Sentindo o que, Igor? Todo o pecado da humanidade sobre ele. Passado, presente e futuro. Por isso que a Bíblia fala, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Compreenderam? Vocês entendem?
Então, quando a gente fala de comunhão com Deus, não é um assunto banal. Para Jesus custou muito caro. Para você ter a presença do Espírito Santo habitando em você, custou muito caro. E quando eu falo isso, não é para você, custou caro para Jesus, não. É para você valorizar. Entendeu? Valorizar o que, Igor? A sua vida. Tanto a sua vida com Deus, como a sua vida também. Sua vida é valiosa, sua vida é importante para Deus. Isso foi demonstrado na cruz. Compreendeu? Por isso que a cruz é a expressão máxima do amor divino. Ali estava o próprio Deus, tomando lugar meu e seu. Amém? Vamos voltar aqui. Versículo 23. João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará ou obedecerá a minha. Meu Pai o ama. Fala assim, o amor do Pai. Fala assim, o amor do Pai. Meu Pai o amará. E nós viremos a Ele. E nele faremos morada. Quanto mais comunhão você tem com Deus, quanto mais amigo de Deus você se torna, mais o amor do Pai é derramado no seu coração. E mais você vai ter condições de expressar o Pai, de levar as pessoas a Jesus, de levar as pessoas a Deus. Não na força do seu braço, mas por causa daquilo que você tem conhecido entre você e Deus. Compreenderam? Amém? Mais vigor, mais resiliência você vai ter para lidar com as adversidades desse mundo. Compreende? Quantos aqui tem um problema? Quantos aqui vai ter um problema? Até o fim da vida. Sim ou não? Então muda a mentalidade. Senhor, se eu já sei que eu vou ter problemas, então de que maneira eu tenho que lidar? Qual é a maneira que eu tenho que olhar? De que forma eu tenho que encarar? Fala assim, um ponto de vista. Eu vou pular aqui bastante, mas vamos lá correndo. Rapidinho antes da gente falar sobre o ponto de vista, vai em Colossenses capítulo 2. Creio ser importante essa parte. Colossenses 2:6. Não vai dar tempo. Vamos. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2:6. Fala assim, a comunhão com Deus não se trata de religião. Fala assim, a igreja, o evangelho, ele não é uma religião. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, Senhor, continue a viver nele. Quer dizer, tenha comunhão. Verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordantes de gratidão, recebendo e se alegrando por aquilo que Deus o Pai fez por mim e por você na cruz em Cristo. Versículo 8. Quero que você preste atenção nesse versículo 8. Ó. Tenha cuidado para que ninguém os escravize ou os engane. Escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas e princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Então ele está dizendo, vocês receberam a Jesus, o amor de Deus, o Pai, vivam por meio de Cristo. Não deixe que ninguém te engane com filosofias humanas, com tradições humanas religiosas, com pensamentos filosóficos humanos. Não. Vou ler o finalzinho. Escravize a filosofias vãs e enganosas, fundamentadas, baseadas em tradições humanas e princípios elementares desse mundo. Quer dizer, o que Deus deu para você em Jesus Cristo foi o privilégio de você ter uma comunhão pessoal com Deus. Então não deixe que ninguém escravize a sua mente e o seu coração, dizendo para você que, servir a Deus é isso, é aquilo. Não. Servir a Deus, primeiro de tudo, é ter comunhão com Ele. Porque através da comunhão, você vai conhecê-lo, você vai conhecer o Espírito Santo, você vai conhecer a obra de Cristo. Vocês compreendem? Fala assim, religiosidade. O que separa as pessoas da comunhão profunda com Deus é a religiosidade. Fala assim, religião. A palavra religião vem de religare, se não me engano, do latim. O que significa religare? Religare é você tentar ligar alguma coisa, sabe, um fio? Religare significa o homem
tentando se ligar a Deus, religião. O homem tentando fazer coisas para alcançar Deus, para se aproximar de Deus. O homem tentando com a força do seu braço, com a sua força humana, com a energia humana, tentando se achegar a Deus. Dá certo isso? Não. Milhares e milhares de religiões do mundo se baseiam nisso. Qual que é a diferença de todas as religiões para o Evangelho? Foi o que a gente leu lá em 2 Coríntios. E tudo isso provém de Deus. Que Deus decidiu vir. Deus decidiu se revelar. Deus veio em Cristo. Tudo isso provém de Deus, que nos amou e nos reconciliou consigo mesmo. Então a religião é o homem tentando se reconciliar com Deus. O Evangelho é Deus vindo na pessoa de Cristo e se reconciliando com o homem. Compreende? Se você se relacionar com Deus, se você tem comunhão com Deus, com a mente ainda religiosa, você vai pensar que Deus só ama você se você fizer coisas para Ele. Quando na verdade o maior desejo de Deus é que você receba no seu coração, com fé, aquilo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Por isso que o evangelho, a palavra, significa boas novas, boas notícias. Eu tenho boas notícias para você. Deus ama você, entregou o Filho dele por amor à sua vida. E o desejo dele agora é que você viva em comunhão com Ele todos os dias da sua vida. E através dessa comunhão Ele vai te guiar para onde você deve ir, o que você deve fazer, em que atitude tomar. E não só isso, sua vida não acaba aqui. Só a eternidade ao lado de Deus está te aguardando. Esse é o evangelho. Compreende? Vocês entendem? Fala assim, a comunhão é o âmago, é o cerne, é o centro do evangelho. Comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito e a comunhão com Deus o Pai. Vamos lá. Versículo 9. Fala assim, Jesus Cristo, Ele é. Fala assim, antes a gente ler o 9, ó. Fala assim, em Jesus Cristo está tudo o que eu preciso saber e conhecer a respeito de Deus. Está nele e é através da obra dele, através das palavras dele, que a gente chega ao coração do Pai. Pois em Cristo habita corporalmente, ou aprove Deus que habitasse em Cristo corporalmente, toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E por estarem nele, que é cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então ter comunhão com Deus é receber no coração o quê? Plenitude. Amém? Igor, o que é plenitude? É você ter uma segurança aqui dentro do seu coração diante de Deus, mesmo que o mundo está se acabando. Porque você está ligado com Deus. Você está em Jesus e as coisas da maneira dele é diferente. Vamos lá, Mateus 16, 21. Acho que vocês vão ficar mais claro aqui para vocês quando a gente ler aqui. Mateus 16, 21. Vamos ler do versículo 20 para vocês compreenderem. Aqui os discípulos tinham acabado de ter, ou melhor dizendo, Pedro tinha acabado de ter a revelação que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 20. E advertiu aos seus discípulos que não contasse para ninguém que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Quero ajudar vocês a entender aqui agora. A gente já vai encerrar, mas guarde isso no seu coração. Jesus está tendo comunhão com os discípulos. E os discípulos ali, Pedro, Jesus faz aquela pergunta, né? O que vocês estão dizendo que eu sou? As pessoas estão dizendo um monte de coisa. Aí Pedro fala, você é o Cristo, o Filho de Deus? Ele disse, de fato, sobre essa pedra, sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Então ali fica claro para eles que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Preste atenção aqui, no versículo 21 que a gente leu, Jesus começa a compartilhar com os apóstolos, com os discípulos, os seus propósitos. Lembra que a gente leu lá em Salmos 14? Deus deseja comunhão para revelar os seus planos e os seus propósitos. Fica aí.
Então, ó, Jesus começa a revelar qual era o propósito de Jesus. Jesus começa a falar, ó, é necessário que eu volte para Jerusalém, e lá os líderes dos sacerdotes, os chefes, eles vão me matar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tá vendo? Jesus está revelando ele já falou quem ele era, o Cristo, o Messias, aquele que viria tornar Deus conhecido. E agora ele está falando, e o Pai me designou para fazer isso. Amém, vocês compreenderam. Agora vai no 22, ó. Então Pedro chamou ele à parte e começou a repreender ele, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com você. Então Jesus está falando assim, ó, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei o que vai me acontecer. É ruim a princípio, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E vai ser bom para todos que isso aconteça. Esse momento de tristeza, de tribulação, essa leve momentânea aflição, vai ser bom aos olhos do Pai. Amém? Jesus compartilha com seus discípulos, com as pessoas que estavam ao seu redor. Eu quero que vocês vejam o versículo 23. Só que Thaís, coloca para a gente na versão NVB. Quero que vocês olhem aqui para a gente ver junto, nessa versão. Versículo 23. Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, você é como uma armadilha perigosa para mim. Quer dizer, eu estou indo em direção à cruz, eu estou indo em direção a morrer e estabelecer a vontade e o propósito do Pai. Só que Pedro estava dizendo, não, fica aqui, Jesus. Jesus falou, aparta-te de mim, Satã. Como é que Satanás entrou em Pedro aqui? Ó, a armadilha perigosa para mim. Eu diria que Satanás não entrou em Pedro necessariamente, mas ele estava ali influenciando Pedro de alguma forma. Amém? Por isso que Jesus repreende Satanás ali, ó. Você está pensando apenas do ponto de vista e não do ponto de vista de... Compreenderam? Você está pensando apenas no ponto de vista humano. Fala assim, quando eu penso do ponto de vista humano, é mais fácil, é vulnerável que o diabo influencie. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é a segunda coisa mais poderosa depois de crer em Jesus Cristo? A primeira coisa é você crer em Jesus, você vai receber a salvação e o Espírito Santo e a vida eterna. Qual é a segunda coisa mais poderosa depois de crer em Jesus? Fala assim, crer em sua palavra. Depois de crer em Jesus, a segunda coisa mais poderosa é crer na palavra de Deus. Porque quando você crê na palavra de Deus, você começa a ver as coisas da perspectiva de Deus. Do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, era bom ou ruim que Jesus morresse? Bom ou ruim? Bom. Por mais que ele fosse passar por aquela dor naquele momento. Mas seria maravilhoso. Porque no final, Deus ia estabelecer justiça, salvação. Todos iam ser beneficiados por aquilo que Cristo fez. Estão compreendendo? Amém? Fala assim, o propósito que Deus tem para mim é ter comunhão com Ele. Fala assim, e através da comunhão com Ele, eu começo a ver as coisas do jeito que Ele vê. E aquilo que é importante para Ele começa a se tornar importante para mim. Estão entendendo? Compreenderam? Vocês entendem? Por isso que ninguém consegue fazer a obra de Deus. Não existe negócio de fazer a obra de Deus. Jesus disse que a obra de Deus é que vocês conheçam. Eu não li aqui para vocês, mas está escrito, João 17, que a obra de Deus, que a vida eterna é essa, que vocês conheçam a Jesus Cristo e ao Pai. Compreenderam? Quando você está em comunhão com Deus, o Espírito Santo, o vento, Jesus disse assim, aqueles que são guiados pelo Espírito são como o vento. O vento do Espírito vai te levar ao propósito, ao que você deve fazer agora fisicamente. Entendeu? Mas primeiramente você está na comunhão com Deus, porque tudo flui de lá. Tudo flui de lá. Compreenderam? Amém? Vocês entenderam a palavra? Sim ou não? Sim ou não? Entenderam? Então a comunhão com Deus é o âmago, é o centro. Se você não tiver comunhão com Deus,
na sua vida pessoal, de maneira pessoal, você não vai conhecer a Deus. Pensa assim, como é que eu vou falar de Deus se eu não conheço Deus? Compreenderam? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Igor, eu vou começar a me relacionar com Deus, a conhecer Deus de maneira profunda. Devia ter feito essa pergunta antes, né? Ou antes não, depois. Mas qual vocês acham que é a coisa mais importante para Deus? Que tem aqui nessa terra? Que está revelado na sua escritura? O que é? Hã? Fala, varão. Acertou. Nossa. Então, ó, quando você começar a caminhar com Deus, a ter comunhão com Ele, você vai levar as pessoas que estão distante dEle, mas que Ele ama, até perto dEle. Mas você só vai levar perto dEle porque você está perto. Compreenderam? Amém? Agora o mecanismo, como assim o mecanismo? O talento que Ele vai te dar, aí vai acontecer com você e com Ele na comunhão. Se Ele vai te dar o talento de cantar, o talento é o dom, né? Se Ele vai te dar o dom, que é a graça, é o que você faz por causa da presença dEle em você. Se é cantar, se é louvar, se é pregar, se é revelar, se é curar, aí eu não sei, aí é com Ele. Mas o propósito por trás, a motivação por trás, é levar as pessoas a conhecer a Jesus e a Deus Pai. Compreenderam? Amém? Fala assim, quando eu me relaciono com Deus, a minha mente muda, o meu coração muda, a minha maneira de viver de ver as coisas muda, a minha vida muda. Compreenderam?